da tarde, tarde de terça-feira, em que a gente traz entrevista ao vivo, com participação de convidados, e lembrar que a gente está também no YouTube transmitindo, então, as informações a partir de agora. O assunto é a prova de vestibular do curso de medicina e de outros processos seletivos também que estão em andamento, né? Porque houveram mudanças, tem um edital, então, que foi publicado, e a gente vai saber a partir de agora o que muda, então, para as próximas edições. Eu recebo a Laura Dalpias, que é da Comissão de Vestibular aqui da Universidade, e também a Luana Rodrigues, que é corretora de redações aqui da Unijuí e do Enem, né? Para estar falando, então, sobre esse assunto a partir de agora. Boa tarde, bem-vindas para vocês, então. Vamos começar com a Laura, né? Que edital é esse? Como era e como vai ficar, então, os processos seletivos de vestibular a partir de agora? Boa tarde. Boa tarde, Karine. Boa tarde, ouvintes da Rádio Unijuí FM. Então, o processo de vestibular da Unijuí, Medicina, teve algumas alterações. Não tão grandes, mas é importante a gente frisar, né, para que os candidatos possam também se preparar em função dessas mudanças. Então, uma delas é sobre a questão das vagas, né? Antes nós não tínhamos uma delimitação, agora nós temos uma delimitação de 10 vagas para Enem e 30 vagas para vestibular Unijuí. Então, no total, 40 vagas. Também nós tivemos uma alteração na questão das questões por área do conhecimento. Antes nós tínhamos, de forma linear, 10 questões em cada área, e agora, em função de uma escuta que foi feita junto aos cursinhos pré-vestibulares, junto também a escolas, né, pelo pessoal do nosso núcleo de prospecção, houve, então, essa mudança. Também olhando alguns vestibulares feitos por universidades comunitárias que integram o Comung, do qual a Unijuí também é participante. Então, por exemplo, na prova de matemática de 10 questões, nós vamos ter, a partir desta edição, 5 questões. A prova de ciências da natureza, que eram 10 questões, vamos ter 13 questões. Um pouquinho mais, né, até em função da especificidade da medicina. Prova de ciências humanas permanecendo com 10 questões. Prova de linguagens passando de 10 para 12 questões. A nota, enfim, o peso de cada área, então, vai mudar, mas o total da prova continua o mesmo, tendo em vista que são 40 questões. E a prova de redação permanece 1.000 pontos, porém nós fizemos também, a partir de uma escuta aos cursinhos pré-vestibulares, às próprias corretoras, né, como é o caso aqui da Luana, que está conosco, fizemos algumas alterações de pequenos critérios, né. Então, por exemplo, um número mínimo de linhas, né? Antes nós não tínhamos delimitado que era necessário um número mínimo de linhas. Então, agora são 10 linhas, né? Redações com menos de 10 linhas não serão corrigidas. Então, isso é bem importante. Nós temos também a questão do título, né? Antes nós sempre consideramos o título, mas nunca era citado nominalmente a questão dele. Ele permanece, ele é um critério também de correção, embora não zera, né? Se deixar de fazer o título, não vai zerar, mas pode perder de ter uns pontinhos a mais em um dos critérios de correção. Então, são algumas questões. A questão do máximo de linhas também, então, está delimitado em 30, antes nós não tínhamos, e a nossa folha de redação, então, ela foi ajustada a essas situações. Tem um espaço para o título, depois das 30 linhas, então o candidato vai poder fazer todo o seu arrazoado, o seu texto dissertativo argumentativo dentro dessas 30 linhas. Os critérios de correção, eles permanecem os mesmos, né, embora a gente frisou um pouquinho mais algumas necessidades que a Luana depois vai pontuar para vocês. Então, nós temos ali a questão do tema, que são 200 pontos, do conteúdo são 360, a abordagem, a qualidade da abordagem, 200 pontos, e o uso da linguagem formal, 240 pontos. Perfeito, Laura. Eu queria te questionar nessa questão. A partir de agora, todas as provas passam a ter esses novos critérios, todas as provas da Unijuí.
A prova de medicina, primeiramente, a prova do vestibular de inverno, que já havia aberto o edital, ele permanece como anteriormente, mas para o próximo ele também vai ter essa alteração. Então, é o vestibular de medicina que está marcado para 25 de junho, isso, e daí o de verão lá no final e assim sucessivamente. Isso aí, exatamente. Também acho que é importante frisar com relação ao vestibular de medicina, que as inscrições seguem até o dia 18 de junho, prova dia 25. Então, os candidatos têm até o dia 18 para fazer a sua inscrição, são R$200, né, a taxa de inscrição. Hoje, nós temos mais de 300 inscritos para 40 vagas. E segue também o vestibular de inverno, com inscrições abertas até o dia 31 de julho, de forma contínua, redação online. E até o dia 7 de agosto eles podem fazer, então, a sua redação. E também temos o vestibular EAD com inscrições abertas até o dia 1º de setembro. Perfeito, a Laura dando as atualizações para a gente em relação a esse cronograma, então, de provas. Laura, além dessa entrevista no rádio, a gente está trabalhando nas mídias sociais, também um trabalho em conjunto com a Coordenadoria de Marketing, né? De que forma que a universidade está se postando, né, se propondo a ter essa comunicação com os nossos acadêmicos em relação às mudanças, para que eles não chegam na prova, né, não sabia, né, tô prejudicado, não tô, como é que a universidade vai trabalhar daqui para frente, então, para levar a informação para eles? Então, o nosso núcleo de prospecção é muito proativo com relação a isso, então eles têm feito visitas, né, aos prospectivos candidatos a partir dos espaços que eles ocupam, cursinhos pré-vestibular, escolas, né, nós tivemos também o Profissional do Futuro há poucos dias, que abriu as portas para os estudantes de terceiro ano do ensino médio conhecerem as estruturas da universidade e também os cursos. E ali também foram momentos importantes de colocar essas informações. Legal. Na página da Unijuí, que eu acho que é um dos principais meios de comunicação desses processos, nós temos os editais completos e o manual do candidato, né? Até uma dica bem importante para os candidatos é sempre olhar o manual do candidato, porque ali tem tudo o que ele precisa saber. Inclusive, todas essas mudanças, né, estão pontuadas nesse documento que está disponível de forma pública, não precisa se inscrever para ter acesso, né, na página da Unijuí. E o legal é que os cursinhos pré-vestibulares, que sempre são nossos parceiros de universidade, eles começam o processo com o aluno, né, de fazer os preparativos, os cursos preparatórios, e agora, nesse momento, o cursinho volta para dar esse feedback para a gente, né? É verdade. Eles são muito parceiros, né? O pessoal dos cursinhos, das escolas também, enfim, são sempre muito parceiros da universidade. E estão sempre também nos dando feedbacks, né? O que é muito importante. A gente também solicita isso. Bom, o que se pode melhorar, né? Então, nós já tínhamos um processo, claro, era a primeira vez que fazíamos o curso, né? Desde 2019, foram 4 processos seletivos. Então, às vezes é hora de você dar uma parada e ver o que precisa mudar para melhorar, né? Que bacana. Lembrar que o Totem Vestibulares e o Doctor Pré-Vestibulares são nossos parceiros por aqui, por isso que eu perguntei deles. Laura Dalpiaz trazendo para a gente as informações, né? E aqui conosco também a gente tem, então, a Luana Rodrigues, ela que é corretora de redações da Unijuí do Enem. Luana, o que a banca de correções espera, então, dos nossos futuros alunos? Boa tarde, bem-vinda. Obrigada, Karine. Boa tarde, Laura. Boa tarde, Karine. Boa tarde, Boa tarde. ouvintes. Então, o que eu vou trazer aqui está no manual do candidato, né? Então, eu só vou tentar descrever um pouco melhor, né? Enfim, enquanto corretora, né? O que a gente observa do modo mais específico. Assim, os alunos que já estão acostumados a fazer processos seletivos em outras universidades, o próprio Enem, não vai estranhar, né? Porque o tipo textual é o dissertativo argumentativo. Então, consiste na lógica do aluno produzir um texto defendendo, né, a sua tese, defendendo um ponto de vista. Então, não é novidade. Então, o que eu vou trazer são algumas dicas, assim, que a gente olha enquanto corretor, né, tanto aqui na Unijuí e corretor Enem, a gente observa de cara, né, para pontuar o aluno. O primeiro critério que aparece, então, é o tema, tá? Como que eu poderia, assim, de que modo eu poderia trazer uma dica potente para
para falar sobre o tema? O aluno mencionar os termos centrais do tema. Ele precisa... Aí eu até trouxe um exemplo, num dos temas de vestibular de medicina da Unijuí, era a seguinte questão que o aluno tinha que argumentar. Estamos vivendo uma nova revolta da vacina, então você precisa mencionar logo na introdução vacina, revolta e te posicionar, se você acredita que a gente, né, na sociedade contemporânea está vivendo essa revolta da vacina. Por quê? Ele até pode mencionar lá no segundo, terceiro parágrafo esses termos, mas o ideal é que se mencione logo no primeiro parágrafo para que né, a banca de correção compreenda, não, ele entendeu, ele vai falar sobre isso, então a gente observa isso em todas as bancas de correção. Também é no aspecto do tema que a gente observa a questão do repertório sociocultural, que nós, né, enquanto professores de redação, a gente bate muito nessa questão, né, que o aluno precisa ter conhecimento de mundo, né, porque a argumentação, ela se efetiva, ela se legitima a partir, né, de relações que se estabelecem com o mundo. Então, o aluno tem que ter alguns dados, tem que ter um conhecimento dos diversos assuntos para poder validar os seus argumentos, né? Então, a gente, né, tanto no processo de aula quanto no processo de correção, a gente observa, bom, a partir de que lugar que ele está falando isso? É um dado do Ministério da Saúde? E aí, já trazendo essa ideia, a gente lembra de que o aluno evitar ao máximo utilizar dados dos textos motivadores, porque isso ele vai perder ponto, ou ele não vai pontuar na ideia da autoria, da originalidade. Textos motivadores que tu fala é o que rola na web, isso? Não são os textos da prova, os textos motivadores que tem certo. Na prova para em geral, falta de referencial. Em geral, na prova da Unijuí aparece um artigo de opinião sobre o assunto e ao final, né, vem o comando da banca que a gente diz, certo. Né? Então, de preferência, em geral, nos textos motivadores, eles aparecem dados, aparecem citações, estudos, enfim, e a gente sugere que o aluno não utilize, porque, né, configura cópia, isso. Ou, né, falta essa autoria. Então, é no critério tema também que a gente avalia essa questão do repertório sociocultural, também é no repertório, no critério, né, na competência tema, que a gente avalia se o aluno está evoluindo, está tendo uma progressão temática do tema, está conseguindo, usar um termo entre aspas, destrinchar esse tema, né? Argumentar, se posicionar. Aí o tema, essa competência, ela vale 200 pontos. A segunda competência, que é a que mais pontua, é o conteúdo, né? Então, são 360 pontos aí nessa parte. Então, aqui, basicamente, a gente observa, enfim, se ele buscou fora, se as ideias estão claras, se elas estão articuladas, se elas estão claras, se tem um aprofundamento. Como que eu explico aos alunos o que seria o aprofundamento? Quando eu trago um argumento, por exemplo, de que aquele problema, assim, um argumento que os alunos que costumam escrever, gostam muito de usar, é que os problemas são causados por uma negligência governamental, por exemplo. Aí eles dizem isso, daí eles, né, comentam um pouco, mas a gente quer saber aonde que essa negligência governamental se dá. Bom, é na falta de recursos, é na falta de vagas, é uma demanda muito grande para aquele serviço, né, que está sendo discutido ali no texto. Então, o aluno precisa exemplificar, materializar o seu argumento. Não só trazer aquele repertório solto, repertório sociocultural, sei lá, a Constituição, que eles gostam bastante, enfim, e não dizer de que modo, porque cada tema, a negligência, por exemplo, se for esse o argumento, ela vai se dar de um modo, na educação ela se dá de um jeito, né, se o aluno for nessa direção. Então, o aprofundamento, essa articulação, essa fundamentação, ela se dá quanto mais o aluno conseguir expandir esse texto dele, sem perder o tema de vista, né, porque às vezes eles começam a falar, eu sempre digo para o aluno que em todos os parágrafos o tema deve aparecer, né, nas palavras próprias do tema ou em sinônimos, né? Então precisa aparecer. Então essa parte, assim, é a que vale mais, é a que a gente mais cuida. Eu costumo dizer, o texto ficou fluido, né? Eu consegui fazer uma leitura só enquanto corretora e entender, aí é um texto bom, que é nessa parte do conteúdo. Luana, hoje não pode zerar a prova de redação. Se zerar a prova de redação, não vai adiante. Hoje ainda existe provas que zeram redação?
Infelizmente. Sim, eu acho que até a gente pode comentar, né, Laura? Às vezes é uma curiosidade dos candidatos. Como é que a gente decide zerar? A gente não decide sozinha, né? A Laura, ela comanda, né, todo o processo e a gente sempre discute os possíveis zeros. Se eu tenho uma redação que eu acho que é um possível zero, a gente passa para a Laura e o grupo de corretoras discute, faz uma leitura conjunta e discute se é zero ou se é uma nota mínima, ou enfim, né? Mas zera por quê, Laura? Zera porque não tem o título, zera porque tem menos de 10 linhas, zera porque falou de outro assunto, né? Sim. Eu ia comentar, depois que a Luana comentasse ali dos critérios de correção, sobre o zero, né? Então, o principal deles é quando o candidato fugiu do tema, né? Por exemplo, o tema era sobre a revolta das vacinas, ele escreveu sobre educação. Quer dizer, não tinha nada a ver. Veio com um texto pronto. Sim. E às vezes tem textos bem bons, né? Mas, infelizmente, tu viu que ele não se ateve ali àquela questão e foi por outro caminho. Quando tem excessivas impropriedades de linguagem também, né? Que tu não consegue entender. E menos de 10 linhas agora entra também no rol dos zeros, né? Prova em branco também é uma delas. Mas o título não zera, né? Conforme eu comentei antes, se ele deixou de colocar o título, talvez ele vai ter uma pontuação menor de um critério. Legal. Tomar cuidado que os alunos, geralmente quem, né, presta vestibular aqui na universidade faz Enem, e no Enem o título não é obrigatório. Aqui também não é obrigatório, mas ele pontua. Então, assim, o aluno tem que tomar esse cuidado. E justamente, então, Luana, é por isso que a gente tem que fazer uma redação, porque ela é importante, né? Então, acho que isso já vem sendo trabalhado em ensino médio, a própria questão de cultura em casa, leitura, né? Acho que tudo isso contribui, então, para fazer uma boa redação. Sem dúvida. É o que a gente, enquanto professor, né, e enquanto banca, né, eu estou, por exemplo, dos dois lados, é o que a gente diz, que é o próximo critério, né? Qualidade da abordagem, ou seja, os alunos têm sempre muito essa questão do modelo pronto. Prof, modelo pronto, pode utilizar, enfim, trabalham muito questionam muito essa lógica, tanto eu, enquanto corretora, né, das redações Enem, e enquanto da Unijuí. Eu não posso dizer que o modelo pronto ele não é eficaz. Ele é eficaz e ele dá notas altas. Mas se tu quer realmente tirar uma nota acima da média, tu precisa ultrapassar esse modelo pronto, né? Tu precisa ter uma certa originalidade, porque a gente sabe que os modelos prontos, eles se valem de argumentos que a gente chama de argumentos coringa, né? Vai lá, utiliza a Constituição, utiliza a negligência governamental, utiliza uma citação de um filósofo, que encaixa para qualquer tema. Eu não vou dizer que isso não pontua e que isso não é válido, porque, né, eu estaria, né, me contradizendo. Sim, isso é válido, mas quando a gente avalia aqui na competência 3, e já trazendo, por exemplo, o Enem, que também a competência 3, é lá que a gente tira ponto quando falta essa originalidade, né? Então, a gente sempre pede que os alunos se arrisquem a usar outros argumentos, façam leituras sobre os diversos assuntos, dados assim, mais gerais sobre as diversas áreas, né? Por exemplo, saúde, educação, emprego, segurança, saber dados gerais sobre isso, que não é difícil da gente, né, internalizar se a gente tem o hábito, né, de buscar informação. Que é, então, a qualidade da abordagem, que é a originalidade, a criatividade do aluno, conseguir... Nessa parte aparece um critério interessante, que é a articulação do título com o conteúdo do texto, né? Então, o aluno, às vezes, prof, bota o título primeiro, bota o título por último, como é que isso vai desde o ensino fundamental até, né, a graduação. O título a gente coloca por último, né? Eu sugiro colocar sempre por último, porque daí tu vai observar qual foi a tua abordagem. Eu não me lembrava. Não. E tentar, assim, ser um título não muito longo, né? E que seja criativo, né? Porque vai entrar nessa qualidade da abordagem. Não, por exemplo, estamos vivendo a nova revolta da vacina, tu vai lá e coloca a nova revolta da vacina, né? Então, tô falando uma obviedade, mas mais ou menos dessa direção, né? Não, para nós não é tão criativo. E o último critério, então, é o 4, uso da linguagem formal, 240 pontos, então, que é a questão, né, da norma, né, de utilizar a norma, né, a linguagem, a norma culta de modo eficiente, né, o aluno conseguir pontuar bem, utilizar as palavras com a ortografia correta, enfim, tudo que compreende a língua portuguesa, conseguir trazer de modo, como eu disse, né, de modo eficaz, né, durante o uso de pronomes, uso de anáforas, uso de sinônimos, enfim, tudo que ele conseguir enriquecer e tornar a redação
mais fluida, né? Menos cansativa, porque para nós corretores, de um modo geral, sempre eu digo assim, é muito cansativo tu ficar lendo uma redação que é extremamente repetitiva. Tu precisa voltar, né? Por curiosidade, gíria, o nosso gauchês, isso tudo pontua, desconta, não tem critério? É que depende da situação, né? Que tu olha assim, depende do tema, depende da situação. Daqui a pouco o aluno usou umas aspas lá, ele quis trazer aquilo, foi eficaz, né, para a produção do texto. É importante dizer assim também que o aluno é sempre avaliado a partir da produtividade dele. Então, a gente tem 30 linhas. Um aluno que tirou, que fez 18, e um aluno que fez 30, às vezes o aluno que fez 18, 20 linhas pode tirar uma nota maior do que fez 30, né? Porque a gente ou, por exemplo, no critério ali do uso da linguagem formal, a mesma quantidade de erros ou desvios pode ter no texto 30 e diminuir mais nota, porque a gente continua, né, a gente pontua essa questão da produtividade, assim, é bem, bem importante. E essas 4 dicas, esses 4 critérios também estão no manual do aluno? Todos que eles. bacana, bem todos bacana. Eles. Eu queria só comentar ainda que a redação, ela é o primeiro critério de desempate, no caso do vestibular, né? Então, teve lá uma nota tal, 2 pessoas tiveram a mesma nota. Como é que vai desempatar? Quem tirou mais na redação? Então, também é importante salientar isso. Depois vem a ciência da natureza, depois linguagem, depois humanas e depois a matemática, né? Então, também em função disso, o número de questões mudou, né? Em função desse critério de desempate. Eu acho que é importante também, né, Laura, dizer, como eu falei, né, como que a gente decide os zeros, quando a gente chega, a correção ela é presencial, né, Laura, a gente vai, né, vem até o espaço da Unijuí para fazer as correções. E a gente discute enquanto os corretores e a gente faz uma expectativa, né, da banca. O que vai aparecer nesse tema de redação? Se estamos vivendo, o aluno vai dizer isso, então a gente se prepara esperando que ele vai argumentar nesse sentido. Então a gente tem uma expectativa. E assim já funciona com todas as bancas. Por exemplo, lá no Enem vem um material dizendo o que o Enem vai esperar do candidato, o que ele pode usar. Nós, na Unijuí, fizemos o mesmo. Então, né, o que a gente pode esperar desse aluno? Que bacana que é ver como funciona, né? Nem sempre a gente está por dentro desse assunto. Não sei se vocês têm mais alguma coisa a acrescentar, alguma informação. Esperamos que os candidatos se preparem, né, para esse processo. Nós estaremos também preparadas para receber as redações. A prova, então, é por cartão resposta, então só passa lá no leitor, mas a redação, ela precisa de todo um cuidado de avaliação, que é subjetiva, sim, mas que ela traz muitos critérios para subsidiar e tentar ser o menos subjetiva possível, né? Nós somos, então, uma banca de mais de 20 pessoas, que geralmente trabalham, né? E uma prova, uma redação é lida por pelo menos 2 pessoas. Se precisa, se dá alguma divergência importante, passa para mais 2 pessoas. E o zero, como a Luana comentou, é discutido entre toda a banca. Que bacana, então, a gente falando aqui, então, sobre os processos que vão acontecer de mudança a partir da aplicação da prova do vestibular do curso de medicina, que está marcada para o dia 25 de junho, e lembrar que as inscrições para o curso de medicina até o dia 18, né, Laura? Perfeito, até o dia 18. 18 de junho. Aqui comigo, então, Laura Dalpiaz, ela que é da comissão de vestibular aqui da universidade, e a Luana Rodrigues, corretora de redações Unijuí e Enem, também prof, né? Eu queria agradecer a participação de vocês, dizer que foi bem bacana aí trazer essas informações, porque é do interesse do nosso público aí que já vai estar ingressando na universidade. Então, obrigada e uma boa tarde. Obrigada.